Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim ecoa o chamado do Cristo desde o princípio dos tempos. É ele, afinal, o grande médico de almas. Nas palavras do Espírito de verdade, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. O atendimento espiritual, segundo a orientação espírita, tem como fundamento principal o ensinamento de Jesus, que orienta: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. É nesse sentido que Allan Kardec já falava das atividades que hoje integram o atendimento espiritual. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero. Existe, portanto, uma área de trabalho no Centro Espírita voltada à manutenção desses objetivos, uma área que atende aos princípios doutrinários do relacionamento interpessoal e que trabalha para que suas atividades sejam realizadas com naturalidade, simplicidade, atenção, afabilidade, brandura, generosidade, simpatia, indulgência, compaixão e segurança. Para o funcionamento desta área funcional, também é fundamental a ausência de preconceitos, assim como saber agir com respeito, cortesia, discrição, garantindo a harmonia na tarefa cristã e que deve nortear as suas atividades no Centro Espírita, tornando-o, dessa forma, mais eficaz e próximo às pessoas que buscam acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação, focados em resolver os problemas pessoais ou familiares. Você conhece a área de atendimento espiritual? A quais espíritos ela é voltada? Na segunda parte de orientação ao Centro Espírita, encontramos o capítulo da área de atendimento espiritual, a AI. Para conversar sobre essa área funcional, participam conosco hoje os amigos Hélio Blume, coordenador nacional da área de atendimento espiritual do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a Lúcia Bittencourt, coordenadora nacional adjunta dessa mesma área do CFN da FEB, e o Samuel Oliveira, que é integrante da área de atendimento espiritual da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela para ter acesso ao material que nós fizermos referência ao longo desse episódio. Você também pode encontrá-los em febnet.me/OCE. Vamos juntos? Com muita alegria que nós estamos aqui tratando de um tema tão interessante, que é a área do atendimento espiritual no documento Orientação Centro Espírita. Essa área que tem como fundamentação levar o acolhimento, levar o consolo, o esclarecimento e a própria orientação a todos aqueles que buscam o Centro Espírita. Mais do que nunca, nesses tempos onde se precisa de Jesus, essa área tem a sua importância. Ela surge com seu conceito de buscar atender aqueles que têm necessidades, alguns anos atrás, vem ganhando importância, respeitadas as dimensões dos centros espíritas, alguns maiores ou menores, mesmo assim ela vai se compondo e ela vai se reunindo com seus diferentes setores que compõem essa área. Nós temos então como objetivo
atender aos dispositivos de Kardec, por exemplo, quando ele diz que entendo que a primeira necessidade é levar o consolo e orientação àqueles que nos buscam, é entender e conseguir atender aquilo que Jesus sempre nos recomendou, de que vinde a mim todos vós que sofreis. Nesse sentido, essa área procura, com seus diferentes setores, atingir estes objetivos que buscam aliviar o sofrimento e a dor, muitas vezes levar o consolo para essas problemáticas que nós temos, algumas de cunho mais permanente, diríamos, mas agora, em função da própria pandemia, de outras situações, nós temos situações novas, conflitos mentais, situações de família, e que precisam do atendimento espiritual. Nesse sentido, o seu escopo tem, na recepção, uma atividade que procura, de uma forma mais natural possível, atendendo aos requisitos do acolher bem, do ouvir, do estar à disposição, poder levar um pouco de conforto, de consolo para aqueles que sofrem. Nesse se incluem os próprios trabalhadores do movimento espírita. Então, vivemos uma fase onde algumas atividades de sobrecarga, ou por outras razões, os nossos companheiros de trabalho também precisam ser assistidos. Então, temos o foco nisso também. E nessa recepção, muitas vezes nós identificamos, obviamente, aqueles que têm as suas necessidades. Se houver necessidade de encaminhar para a laborterapia, poder oferecer as outras áreas ou as outras atividades que o Centro Espírita oferece, é uma atividade sempre muito interessante. Vai ajudando a complementar e fazer com que se consiga trabalhar esses elementos de recomposição de todos nós. Na área do diálogo fraterno, nós temos a oportunidade de trabalharmos as nossas escutas, todos nós que nós nos envolvemos, fazer com que na acústica da alma a gente consiga praticar a empatia, de nos colocar no lugar daqueles que muitas vezes estão sofrendo calados e precisam do consolo. O Dr. Bezerra sempre falou que essa doutrina tem como objetivo maior consolar. Então, nós buscamos colaborar e fazer com que ela consiga levar estes linimentos na hora da dor, levar os esclarecimentos na hora da dúvida e a oportunidade de se integrar nessas atividades que o Centro Espírita nos oferece. Nas atividades do Evangelho do Lar, nós temos a oportunidade de reconstituir e recompor ambientes que, em função de uma rotina automatizada, de uma certa desagregação que vínhamos tendo em função dos compromissos assumidos, da vida muito automatizada e regida pelos hábitos, faz com que a gente consiga, nos evangelhos do lar, recompor uma condição onde se trabalhe a higienização, a ambientação e a melhoria de nossos ambientes domésticos. E, afinal de contas, temos ali a oportunidade de trabalhar, de estagiar, de melhorar e de nos acertar nessa nossa caminhada. Na atividade da explanação do Evangelho, nós deixamos claro que não são palestras, são sim abordagens de uma forma relativamente rápida, 20, 30 minutos, de temas do Evangelho, que buscam seguir uma sequência, porque tem um encadeamento e a continuidade da assistência daqueles, de quem participa dessas atividades, mas se tem sempre um olhar focado também nas necessidades que surgem, eventuais. Então, algumas situações, elas são muito interessantes, permite, através do Evangelho, levar um esclarecimento para alguma situação, para alguma dificuldade, quer seja no cunho doméstico, no cunho individual. Nas atividades da irradiação mental, temos a oportunidade de trabalhar a condição de exercitarmos o melhor de nós e uma coisa absolutamente livre que temos, que é o nosso pensamento. Direcioná-lo para o bem, envolvê-lo desse bem e fazer com que ele possa, obviamente, nos ajudar no controle das emoções e fazer com que, a partir dali, os nossos sentimentos se aprimorem, se melhorem e nós consigamos uma conexão mais contínua com essa espiritualidade superior que tanto tem nos auxiliado.
Então, o trabalho de orientação mental é um trabalho muito interessante, principalmente nessa época de evolução das comunicações chamadas midiáticas, e ela nos oferece a condição de trabalhar. Precisamos fazê-lo com cuidado, porque ao entrar nos lares, nós precisamos, obviamente, ter cuidado para não violentar consciências, mas, em nome de Jesus, levar o amor, a orientação àqueles que são nossos irmãos. Na área do Evangelho do Lar tem a área da implantação também. Então, associada à questão de continuidade de prática do Evangelho no Lar, nós temos, obviamente, a disponibilização de uma equipe de trabalhadores no sentido de implantar esse Evangelho no Lar nas residências que o desejam, nos lares que o quiserem. No sentido do passe, o atendimento pelo passe, temos a oportunidade de levar as energias, fazer uma espécie de transfusão, né, dessas energias que somos todos carentes, buscando mobilizar o melhor de nós, os nossos magnetismos, e associá-los a esses fluidos chamados espirituais que a espiritualidade vai nos oferecendo para levar a orientação, o consolo. Então, são atividades que têm as suas interfaces. Essas atividades, apesar de elas estarem separadas em setores, mas elas se continuam, e nós sempre deixamos claro que todos aqueles que não têm, por uma questão de não terem espaço físico ou trabalhadores para realizar todas, o façam de uma forma progressiva, procurando atender a essa área tão importante, que tem como objetivo acolher não só os nossos irmãos de caminhada espírita, mas todos aqueles que de outras religiões que mais acentuadamente agora têm nos buscado, e entendendo que a nossa doutrina é esse grande guarda-chuva, que nós conseguimos abrigar esses irmãos que estão em busca dessas orientações. Então, temos um foco também, principalmente com a questão das tecnologias agora, de nós trabalharmos a qualificação do trabalhador. E aí contamos sempre com a presença do público jovem, que tem mais habilidade para lidar com as tecnologias da comunicação, e fazendo com que a experiência daqueles que são de um pouco mais de idade possa ser aproveitada. E temos tido uma atividade muito interessante uma conciliação, então, destes grupos, faixas etários, e que permite a gente trabalhar essa atividade. No sentido da questão de interface com outras áreas, precisamos sempre muito das áreas da comunicação, por exemplo, para fazer com que nossas atividades consigam ser divulgadas, elas consigam atingir. E agora temos essa possibilidade, via lives, via reuniões, levarmos isso às necessidades. Está em fase de conciliação algumas cartilhas de recomendação sobre os cuidados, embora elas já estejam nessa obra, que me faz companhia aqui, já estejam algumas recomendações sobre os cuidados com o chamado atendimento virtual. Então, por exemplo, na parte do Evangelho do Lar, o interesse é que a gente lembre sempre que não é uma reunião mediúnica, ela não busca a comunicação mediúnica, mas sim ela busca levar a oportunidade daqueles que conosco estão, como nós mesmos, ouvirmos e nos aproximarmos desse Evangelho. No sentido de outras atividades, como a da radiação, por exemplo, trabalhar elementos que levem orientação para tantos que têm necessidades e que estão em desordenação mental. Então, a oportunidade que tem alguém de se vincular à radiação mental e que tem alguma dificuldade no sentido de fazer a organização, acaba sendo muito interessante. No sentido do diálogo fraterno, nós temos caminhado para sugestões de que agora, em função da pandemia, termos uma abrangência maior, diríamos, de poder fazer com que seja feito em dupla, onde alguém vai coordenando o diálogo, mas outro o complementa e ajude na percepção e no encaminhamento de algumas situações que surgirem. São atividades que crescem, as necessidades também estão crescendo, mas não podemos esquecer que nós estamos num planeta que está numa fase acelerada de transição. E assim sendo, o atendimento espiritual é essa atividade
que busca estabelecer interface com todas as outras atividades do centro espírita e consiga acolher aqueles que têm necessidade. Entre eles, como eu já comentei, aqueles que são habituais, frequentadores, entre eles também os trabalhadores e também aqueles que buscam pela primeira vez a casa espírita, fazendo uma boa recepção, procurando ou sempre ouvir mais e fazer com que a gente consiga levar um pouco dessa luz cristã junto aos irmãos que caminham conosco. Temos tido a felicidade de ter irmãos de diferentes países buscando essas atividades e buscando, obviamente, com isso consolidar o centro espírita. Então, a nossa ideia é óbvia que esse documento também serve a diferentes casas que se espalham pelo mundo todo e tem nele um princípio de organização. E aí estamos continuando a estar muito felizes em poder trabalhar esses elementos. É claro que a questão da capacitação sempre de uma forma mais simples possível, de uma forma mais objetiva possível, nós possamos trabalhar elementos em nós de compreensão facilitada. Porque nós temos tido nessa época muitas lives, muitas palestras e que às vezes são inteligíveis. E nós precisamos ter o cuidado para que a gente consiga falar com proveito. É claro que também, voltando-nos para o exercício, para o diálogo, para as rodas de conversa, para os pontos de encontro, onde a gente possa continuar trabalhando as relações. Muitos entre nós têm facilidades de relações interpessoais e intrapessoais, mas nós precisamos continuar fazendo com que a doutrina nos ofereça elementos de poder trabalhar isso. Então, em qualquer uma dessas áreas, de forma isolada, ou procurando, então, trabalhar em 2 ou 3, nós vamos ter a oportunidade de nos aproximar do Cristo. E mais do que nunca de ser elementos, instrumentos de sua vontade para ajudar a levar o consolo à humanidade que necessita. Levar o esclarecimento, porque a doutrina espírita é, acima de tudo, o véu que se levanta sobre dúvidas que ainda existe. E fazer também com orientação nesses tempos onde temos tantas recomendações, cartilhas, teorias e filosofias, nós consigamos levar de forma sentida a melhoria para os irmãos que caminham conosco. Então, estamos muito felizes de poder participar dessas atividades e o nosso desejo é sempre que ele se amplie, que ele cresça e que ele possa se transformar nesse ponto de luz onde os espíritos superiores possam atuar. Mesmo que ele seja a partir de nossos lares, tendo como recomendação esse documento, nós consigamos levar o melhor a outros lares, que muitas vezes estão em dificuldades. Atividades como o passe, por exemplo, estão trabalhadas em países mais desenvolvidos, estou falando da Inglaterra, estou falando de outros países, aqui podem crescer, podem ser valorizados e podem ser transformados naqueles elementos de recomposição fluídica e energética que todos precisamos. Então, da minha parte, eu volto a agradecer as oportunidades e que, em nome de Jesus, nós possamos trabalhar esses elementos que tanto nos têm feito estar bem, com saúde, com harmonia, sempre sob as bênçãos de Deus, Cristo e caridade. Nós agradecemos ao Hélio pela exposição e seguiremos conversando sobre a área de atendimento espiritual, agora em uma roda de conversa, contando com a participação da Lúcia e do Samuel, que participam conosco remotamente e a quem agradecemos pela participação. Sejam bem-vindos, Lúcia e Samuel. A primeira pergunta que faço é justamente sobre o nome da nossa área. Por que atendimento espiritual? Hélio, de qual espírito nós estamos falando? Nós estamos falando prioritariamente do espírito encarnado, os nossos irmãos estão necessitados, como nós mesmos, desse chamado atendimento espiritual. E o fizemos dessa forma para poder dirimir uma antiga dúvida em relação à mediunidade, porque muitos entendem que a atividade da mediunidade que trata da comunicação mediúnica, ela já estaria fazendo algumas atividades. Mas isso não quer dizer que nós, com as nossas nuvens de testemunhas em nossa companhia, nós não estejamos envolvendo os nossos irmãos do plano espiritual, mas ele é voltado basicamente para a questão dos encarnados. Perfeito. E dentre as áreas ou as frentes de trabalho listadas na própria exposição do Hélio e bem delimitadas no documento Orientação ao Centro Espírita, nós temos a atividade de recepção no Centro Espírita.
Lúcia, em que essa atividade se fundamenta, afinal? Em receber fraternalmente as pessoas que chegam ao centro espírita, em seus espaços físicos e também virtuais. Mas que para receber fraternalmente, para bem receber, é importante que o recepcionista tenha algumas habilidades. Por exemplo, a facilidade na relação interpessoal, como se fala popularmente, gostar de gente, para que possa tratar as pessoas com generosidade, com brandura, com paciência, com atenção àquele que chega, né? Com comprometimento com a tarefa, com conhecimento espírita, enfim, estar consciente da magnitude da tarefa. Imagino que gostar de gente seja um dos lemas dessa área de trabalho, né, Hélio? Com certeza, porque as necessidades nesse mundo, às vezes tão frio e alcançado por situações, vamos dizer assim, inusitadas, o consolo e a orientação são fundamentais. Então, ele está apoiado na questão da melhoria da relação humana. Outras dessas frentes de trabalho é a atividade de atendimento fraterno pelo diálogo. Qual é, Lúcia, o objetivo dessa frente de trabalho? Então, após a recepção, se o atendido tiver necessidade, se ele quiser apresentar os seus conflitos, os seus problemas, então ele passará para a segunda etapa, que é a atividade de atendimento fraterno pelo diálogo, que também consiste em receber fraternalmente aquele que já está no centro espírita, que é o trabalhador, e aquele que chega ao centro espírita, para expor as suas dores e os seus conflitos. O atendente fraterno, então, deve ser uma pessoa sempre pronta a acolher, a ouvir, a amparar. E nós ressaltamos aqui a importância de verificar o perfil adequado para o trabalhador do atendimento fraterno, porque é interessante que ele seja desprovido de preconceitos, para não julgar, porque quem julga não ouve. É a importância de saber ouvir para compreender a dor e o sofrimento do próximo, ajudar as pessoas sem interferir também nas suas escolhas. E uma coisa importante, ter segurança doutrinária para um esclarecimento realmente consolador e libertador. Agora, Samuel, na realização dessa atividade de atendimento fraterno pelo diálogo, quais seriam os desafios que podem surgir na realização da tarefa em si? Penso que é preciso sempre reconhecer, né, que todos os desafios, de alguma forma, envolvem, ou pelo menos podem ser resolvidos, né, se nós estivermos seguros da doutrina, né, se nós tivermos um conhecimento bem estabelecido a respeito de como lidar com as diferentes situações que muitas vezes estão diante de nós. Acredito que, na medida em que nós formos nos capacitando, na medida em que nós estivermos nos preparando, desafios que, por exemplo, surgem, né, serão muito melhores enfrentados com esse preparo que nós buscamos. Excelente. O Hélio também fez referência à atividade de explanação do Evangelho de Jesus na introdução desse nosso bloco. Lúcia, eu queria que você voltasse a essa questão e explicasse para a gente o que é essa atividade de explanação, qual a diferença com relação à atividade de exposição doutrinária. A explanação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é uma reunião pública com uma sequência, o Hélio já falou sobre isso, expositiva, previamente estabelecida, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, destacando sempre os ensinos morais. Tem a finalidade também de amparar e orientar doutrinariamente sobre as causas das aflições
e os meios para compreendê-las e superá-las. Ela é diferente da palestra porque é uma exposição rápida, de 30 a 35 minutos, que começa com uma prece inicial, simples, objetiva, concisa, a leitura e comentários do texto e uma prece final. Então, a palestra já é mais extensa e pode ter temas mais abrangentes, temas diferentes. O tema da explanação do Evangelho, por ser um tempo pequeno, são mais destacando sempre esses ensinos que vai ao encontro de amparar essas pessoas nas suas dores, nessas aflições, de consolar mesmo. Então, já é diferente nesse sentido da palestra pública. Excelente. Dentre essas atividades, há também aquela que talvez seja uma das mais conhecidas, mas ainda também necessitando de cuidado, atenção para que seja efetivada no nosso cotidiano, que é a implantação do Evangelho no lar. Pergunto então, Hélio, qual é a importância então da prática do Evangelho no lar para o contato da família com a doutrina espírita? Porque nós temos aquelas famílias que já fazem o Evangelho no lar, e aí o objetivo nosso é sempre estimulá-lo para que ele se torne mais frequente, mais objetivo e possa ter um maior número de familiares participando dessa atividade. Mas a grande maioria são lares que muitas vezes não têm coragem nem conhecimento suficiente para implantá-lo. E a área procura estimular, procura fazer com que alguém auxilie nesta implantação. Então, em algumas visitas, tantas quantas foram necessárias, de uma forma simples, sempre é uma característica da área, buscar valorizar a simplicidade, que possa se iniciar a atividade do Evangelho no lar, para que se faça esse ambiente de higienização, inventação de tantos lares que estão necessitados. E aí temos tido um crescimento dessas atividades, principalmente em função da pandemia, onde muitos que não conhecem bem e não sabem como fazer, buscam orientações e são assistidos pelos trabalhadores nesta chamada implantação do Evangelho. E todo momento que tiverem dificuldade, eles têm um canal de fortalecimento para prosseguir com a atividade. Excelente. Então, para quem ainda não conhece ou está em dúvida sobre como começar, pergunto, Lúcia, o que é, afinal, o Evangelho no lar? Por onde começar? Como implantar? Como é que acontece essa atividade no seio de cada família? É muito tranquilo. Você começa com uma prece inicial, aí você faz a leitura de um texto do Evangelho, faz os seus comentários e depois faz a prece final. Mas o importante é ter um horário que possa reunir toda a família. Isso é o mais importante, né? E depois, para poder, é um momento que é de realização familiar. É uma atividade que ela sempre congrega a família, ela faz com que a família possa fazer reflexões juntas, né? Trazendo essa mensagem cristã. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre os desafios também, quando foi falado, como já é uma roda de conversa, você falou sobre os desafios do atendimento fraterno. Poderia ainda encaixar alguma coisa sobre os desafios? Com certeza, Lúcia. Fala para a gente, então, sobre os desafios da realização do atendimento fraterno. Isso. Então, porque existem vários desafios no momento atual. Eu vou citar 2 apenas. Quando o atendido faz relatos bastante tensos, com temáticas complexas, e o atendente fraterno se identificar emocionalmente pelas próprias experiências com a problemática da pessoa, ele pode se sentir fragilizado naquele momento. Por isso, a sugestão é que, sempre que possível, fazer o atendimento fraterno em dupla, porque amplia o suporte doutrinário ao atendido. Ele passa ao outro a continuidade desse diálogo
e acaba sendo favorecendo o próprio dialogador que ficou fragilizado por se identificar emocionalmente com o problema que está sendo exposto pelo atendido, e também vai favorecer o próprio atendido. Então, o atendimento em dupla é muito importante, porque também evita as situações desafiadoras de assédio. Então, os desafios maiores deste momento, acredito também serem esses. Excelente. Voltando para a questão do Evangelho no Lar, para a gente seguir entendendo o funcionamento dessa atividade, pergunto, Lúcia, se nós podemos facilitar a participação nesse espaço de crianças e jovens, porque é, afinal, também o espaço deles como integrantes da família, certo? Sim, é só explicar a eles o que acontece no momento de estudo da reunião em família. Eles podem ser incentivados até em fazer a prece inicial, fazer as vibrações, e se aqueles que souberem ler, podem também fazer a leitura do texto. E agora, a leitura e o comentário feito pelos adultos tem que ter uma linguagem que permita o entendimento das crianças e dos jovens, né? E alguns fazem a opção até por livros de histórias. Por exemplo, tem livros da Meimei, psicografados por Chico Xavier, que fala sobre esse assunto, e é editado pela própria FEB. Excelente. Uma outra das frentes de trabalho da área de atendimento espiritual é a irradiação mental. Pergunto então, Samuel, o que é essa irradiação mental e qual a importância dessa atividade para a comunidade espírita, para os trabalhadores e para os frequentadores das nossas atividades? Bem, a irradiação mental é uma transmissão de fluidos vitais, espirituais, à distância. Essa ação, ela é possibilitada por um grupo de trabalhadores da Casa Espírita que se reúne periodicamente, né, em caráter privativo, né, em data, horário previamente agendado. Os trabalhadores, nessa atividade, por meio da prece em comum, né, pelo pensamento e vontade bem direcionados, estabelecem uma corrente fluídica, com vistas ao atendimento, por exemplo, né, da comunidade espírita, dos trabalhadores da Casa Espírita, por meio dessa prece direcionada por todos esses trabalhadores que compõem esse grupo. Os irmãos em sofrimento podem serem tocados por esses fluidos. Nós podemos vibrar, podemos pedir pelo nosso planeta, né, por meio, né, através, né, se utilizando dessa reunião de trabalhadores preparados e dedicados a essa tarefa de irradiação mental. É uma atividade de muito simples realização, muito acessível e que demonstra, né, Hélio, que nós podemos contribuir para a melhoria do mundo com a força do nosso pensamento, não é isso? Com certeza, porque nós temos outros tipos de radiação, né, térmica e outros, luminosas, mas neste caso a mental, ela nos possibilita ordenar, facilitar o trabalho de encadeamento dos nossos próprios pensamentos e trabalhar eles para que eles sejam mais contributivos nesse mundo, nesse período que Kardec nos lembra, é um período de tolerância, de trabalho e de solidariedade. Então, acho que é fundamental como atividade, não só para aqueles que a praticam, como aqueles que, obviamente, são atingidos pelas suas emanações. Excelente. Agora, outra das pérolas que estão organizacionalmente vinculadas à nossa área de atendimento espiritual é a realização do passe. Pergunto então, Samuel, qual é a importância da aplicação dos passes para a manutenção da nossa saúde física e espiritual? O atendimento pelo passe, ele tem por base a transmissão de fluidos, né, de energias, de recursos vitais de uma pessoa, né, o aplicador de passe, para outra pessoa, o atendido, né, com assistência, naturalmente, dos
dos bons espíritos. Os fluidos que são disponibilizados, né, durante esse atendimento, eles propiciam, eles fornecem recursos reparadores, pois eles substituem os fluidos deletérios que muitas vezes nós trazemos conosco. Esses fluidos deletérios, eles são substituídos, digamos assim, por fluidos salutares, por fluidos benéficos, promovendo, portanto, o equilíbrio do corpo físico, do corpo orgânico, do corpo, né, em nível orgânico e em nível psíquico. Portanto, o passe, ele, né, sem sombra de dúvidas, é importante para a manutenção da nossa saúde. Né? Vale destacar que a eficiência dessa interação fluídica, ela depende da sintonia entre o atendido, o atendente, o aplicador de passe, e os benfeitores espirituais. Portanto, além do aplicador de passe, é importante também que o atendido esteja ciente que deve permanecer em estado de prece, confiante, né? Para que ele possa aproveitar da melhor forma possível, né, esses recursos que estão ali sendo disponibilizados, né, no sentido de contribuir para a manutenção da saúde física e espiritual. Excelente, Samuel. A gente recorda que Jesus impunha as mãos e curava. Nós impomos as mãos e auxiliamos na reposição da energia espiritual e física dos nossos companheiros. Dá para comentar, Hélio, sobre a função evangélica dessa frente de trabalho? Nós temos tido algumas dificuldades no sentido de mostrar exatamente a simplicidade dos gestos da imposição de mãos, porque ainda há necessidade por parte de alguns de lançar mão de uma série de artifícios que, na verdade, não colaboram. Ao contrário, muitas vezes dissipa as energias que poderiam ser canalizadas para o atendido. Então, Jesus nos ensinou isso. Claro que muitos dizem assim, mas Jesus era Jesus, vocês são vocês, mas ele é o modelo, ele é o guia, e ele vai sempre nos recomendando que a gente, com essa imposição de mãos, possa estar ajudando aqueles que estão necessitados desses fluidos e dessa harmonização. Excelente. Agora volto para o Samuel para entender o seguinte: qual é a contribuição do passe junto aos procedimentos médicos tradicionais? Será que um deve substituir o outro, Samuel? Bem, os fluidos associados ao passe, como nós temos aprendido com os benfeitores espirituais, eles atuam em nível perispiritual, com reflexos no organismo físico. Enquanto que os procedimentos médicos, eles visam diretamente o corpo físico. Né? São dois caminhos que, né, conjuntos, né, juntamente contribuem para a nossa saúde integral. Né? O atendimento pelo passe é um recurso, portanto, complementar, né, para que possamos continuar enfrentando, né, os desafios que se impõem durante a nossa jornada aqui pelo plano físico. Certamente, os benefícios do passe, eles são muitos, né? Não podemos negar isso. Mas isso não significa que devemos desconsiderar, né, substituir as demais terapêuticas. Cada uma delas tem seu propósito, a sua especificidade, a sua finalidade, tá? Bem como o seu procedimento. Enfim, o atendimento pelo passe não deve substituir qualquer outro atendimento, procedimento recomendado por médicos, psicólogos, terapeutas. Né? É um recurso complementar que deve, né, ser combinado com as demais práticas que nós conhecemos. Excelente, Samuel. Nós estamos na reta final desse episódio. Pergunto com relação à aplicação do passe e à distribuição da água fluidificada, que é uma prática muito comum nos nossos centros espíritas. Isso constitui, de alguma forma, a realização de um ritual? Como a gente pode entender essa prática tão recorrente à luz do pensamento de Kardec?
O passe e a distribuição da água fluidificada não são práticas estabelecidas por tradições, por costumes, e também não fazem parte de cerimônias, cultos. Né? São recursos perfeitamente justificáveis com base na doutrina espírita, que esclarece os princípios, os mecanismos, os envolvidos, bem como as finalidades, né? Tanto do atendimento pelo passe, bem como da distribuição da água fluidificada. Né? Portanto, o passe e a água fluidificada não constituem rituais, né? E, ao mesmo tempo, dispensam rituais e regras que muitas vezes são criadas pelos homens, muitas vezes também com base em costumes, em tradições. Além disso, o atendimento pelo passe, a distribuição da água fluidificada, não são obrigatórios. Não são obrigatórios. Caso, por exemplo, o frequentador, logo após a explanação do Evangelho, estiver se sentindo bem, ele pode simplesmente retornar ao seu lar em paz, caso assim deseje. Logo, né, reforçando, não temos qualquer tipo de ritual, né, vinculado tanto ao passe como à distribuição da água fluidificada. Nós vemos, então, a importância da área de atendimento espiritual bem entendida, bem acolhida e bem desenvolvida nas nossas instituições espíritas, não é isso, Lúcia? Sim, porque nós temos a preocupação de estar fazendo a formação continuada dessas atividades para os trabalhadores das casas espíritas. E por isso, cada vez mais, como disse o Hélio, está aumentando as atividades, né? Todas estão sendo implantadas as atividades do atendimento espiritual, hoje muito necessárias pelas condições do ser humano, emocionalmente, em sentimentos. Então, é um momento muito propício para a implantação de todas essas atividades do Centro Espírita, no Centro Espírita. Daí a importância também, então, de termos uma área compartilhando essas experiências, como é a área de atendimento espiritual, né, Hélio? Com certeza, são várias atividades que vão se somando, se associando. Nós gostaríamos de, finalizando já, e agradecer todos aqueles que buscam cumpri-las na integralidade. Mas o fato de não ter trabalhador e não poder atender todos os setores da área não significa dizer que ele não deva exercitar aquilo que se tem condições. Então, é uma área belíssima onde nós podemos nos melhorar, nos encontrar e trabalhar como instrumentos essas vontades que os espíritos superiores nos orientam. E em todos os momentos de crise da humanidade, como tem sido esse de agora, sempre cresce a necessidade da gente trabalhar esses elementos. Então, ficamos muito felizes, desejando que todos que aqui nos ouvem possam, de alguma forma, voltar suas atenções para essa área e conseguir concretizá-la, fazendo que ela atinja os benefícios preconizados. Nossa gratidão à Lúcia, ao Samuel e ao Hélio pela participação conosco. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou de acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao documento, orientação ao Centro Espírita e a todos os outros documentos que fizemos referência ao longo desse episódio. No episódio de semana que vem, nós conversaremos juntos sobre a área de comunicação social espírita. Eu te espero por aqui. Até lá!